Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos estudar as retas perpendiculares na geometria analítica, tá? Então, nós vamos chamar aqui as retas de L1 e de L2. Mas você pode chamar de RS, P e Q, tanto faz, tá? Retas perpendiculares, por exemplo, L1, ela é indicada dessa forma. Quer dizer que L1 é perpendicular a L2. Se for uma reta R e uma reta S, a reta R é perpendicular à reta S. Perpendicular quer dizer que ele forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, quando uma reta é perpendicular à outra, elas formam ângulos retos, tá? Mas na geometria analítica, nós não vamos considerar os ângulos. Nós vamos considerar os coeficientes angulares, tá? O que são os coeficientes angulares? Quando você tem, por exemplo, num sistema cartesiano, x, y. Se você traçar uma reta, eu vou dar só um exemplo, tá? Uma reta R. O ângulo formado com o eixo das abscissas é o ângulo alfa, tá? Esse ângulo, ele representa o coeficiente angular. Resumindo, a tangente do ângulo alfa é igual a m. Ou seja, a tangente do ângulo é igual ao coeficiente angular da reta. Então, nós vamos trabalhar com os coeficientes angulares, tá? Então, duas retas L1 e L2 de coeficientes angulares M1, que é da reta L1, e M2 da reta L2, respectivamente, são perpendiculares se e somente se o coeficiente angular M1 for igual a menos 1 sobre M2. Então, quando existir essa condição, as retas são perpendiculares, tá? Então, é essa condição que nós vamos utilizar. Então, é isso. Vamos resolver problemas para entender melhor. Determinar o valor de K para que a reta L1 de equação kx menos 9y menos 1 igual a 0 seja perpendicular à reta L2 de equação 2x mais 6y menos 3 igual a 0. Então, nós vamos encontrar o K de modo que elas sejam perpendiculares, tá? Então, aqui o que você tem? Você tem uma equação geral da reta, tá? Então, veja. Para que elas sejam perpendiculares, você tem que ter a condição que nós acabamos de mostrar, tá? Então, vamos lá. Qual é a condição? O coeficiente angular da reta 1 tem que ser igual a menos 1 sobre o coeficiente da reta 2, tá? Então, quem é a reta L1? A reta L1 é essa. Kx menos 9y menos 1 igual a 0. E a reta L2 é 2x
mais 6y menos 3 igual a 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar os coeficientes angulares, tá? E fazer esta condição aqui. Então, vamos calcular primeiro o coeficiente angular de M1, tá? Como é que eu calculo o M1? Para eu calcular o M1, eu vou escrever a reta 1 na forma reduzida. Lembra a equação reduzida da reta? Eu lembro para você. Significa que eu vou isolar o y do primeiro membro, tá? Então vai ficar quem aqui, ó? Menos 9y é igual. Aqui vai para o segundo membro, o sinal trocado, menos 1 também. Só que está negativa, então eu vou multiplicar por menos 1. Menos e menos dá 9y, menos e menos, kx, mais e menos, e menos. Pronto. Aí eu isolo o y. Aí eu ponho k sobre 9x menos 1 sobre 9 também, tá? O 9 está multiplicando, ele passa dividindo. Pela equação reduzida da reta, a equação reduzida da reta, vou lembrar aqui a você, ela é essa aqui, mx mais n. Onde o m é o que nós estamos procurando, que é o coeficiente angular. E o n é o coeficiente linear. Mas só nos interessa o m. O m, então, é quem? É o coeficiente do x. Tá? Então, portanto, M1 é igual a quem? K sobre 9. Já encontrei o M1. Agora, eu vou encontrar o M2. O M2 eu vou encontrar com a L2. 2x mais 6y menos 3 igual a 0. Lembraram aqui, ó, a equação reduzida da reta é mx mais n. Coeficiente angular, coeficiente linear. Então aqui, ó, eu isolo 6y, passo 2x, vem como? Menos 2x, e o menos 3 vem mais 3. Tá? Aqui eu não preciso multiplicar por menos 1. Então, quem é o y? É o menos 2 dividido por 6. X. 3 sobre quem? 6. Tá? Então, agora, eu faço a simplificação de fração. 2 por 2, 6 por 2. Dá 1/3 de x. Mais, aqui eu simplifico 3 por 3, 6 por 3, que dá 1/2, tá? 1/2 é o coeficiente linear e menos 1/3 é o que a gente está procurando, que é o coeficiente angular, M2. Portanto, M2 é igual a menos 1/3. Esses 3 pontinhos aqui é portanto, tá? Então, eu encontrei os coeficientes angulares, tá? Então, vamos lá. A questão quer quem? O valor de K, para que a reta seja perpendicular. Então, ele quer
que L1 seja perpendicular a L2. Então, o único jeito é que M1 tem que ser igual a menos 1 dividido por M2. Quem é o M1? K sobre 9 menos. Quem é o M2? Menos 1/3. Aí eu ponho 1, aí no lugar do M2 eu ponho menos 1/3. Aí eu faço essa proporção aqui, ó. K vezes menos 1/3 dá menos 1/3 de K. E 9 vezes menos 1. Então, menos 1/3 de K é igual a quem? A menos 9. Está negativo? Eu multiplico por menos 1. 1/3 de K é igual a 9. Tá? Aqui eu posso fazer outra proporção. 1K vezes 1 dá K. 3 vezes 9. K é igual a 27. Tá? Ou você faz pela proporção ou utiliza a divisão de fração. Tá? Então esta é a resposta. O valor de K é 27. Para que as retas sejam perpendiculares, tá? Então você vai estudar as retas perpendiculares sempre levando em consideração o M, que são os coeficientes angulares. Por exemplo, dada a reta R de equação 2x menos y mais 5 igual a 0. E o ponto 3,5. Quer dizer, abscissa 3, ordenada 5. Determina a equação da reta S, que passa pelo ponto P. E é perpendicular à reta R. Então, a reta R é perpendicular à reta S. É o que está dizendo na questão. Tá? Então, nesse caso, a reta R, que é 2x menos y mais 5 igual a 0. Ele quer que você encontre a reta S, que passa pelo ponto de abscissa 3 e de ordenada 5. Então, ele deu uma equação e um ponto, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai encontrar o coeficiente angular de M1 e de M2. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular M1. Então, 2x menos y mais 5 igual a 0. Eu vou isolar quem? O y. Menos y é igual a menos 2x menos 5. Está negativa? Multiplico por menos 1. Y é igual a 2x mais 5. Então, eu escrevi a equação da reta geral na forma reduzida. Na forma reduzida, o valor do m é o coeficiente do x. Então, M1 é igual a quem? A 2. Tá? Se eu tenho M1, eu posso encontrar o M2. Porque existe a relação entre eles, tá? Então, vamos encontrar aqui do lado o M2. Vou fazer aqui. Se M1 é igual a menos 1 sobre M2, se eu tenho M1 que é 2, menos 1 sobre M2. Jogo na proporção e faço
2 vezes M2 é igual a 1 vezes menos 1, tá? Menos 1, tá? Então, M2 é igual a menos 1 meio. Agora, o que é que eu tenho? Eu tenho o coeficiente angular da reta S. E tenho um ponto por onde ela passa. Quando eu tenho o coeficiente angular e o ponto, eu posso encontrar a equação da reta. Então, a equação da reta S, ela passa pelo ponto 3 e 5, e M2 é igual a menos 1 meio. Então, eu vou jogar na forma geral da reta. Lembra da forma geral da reta? Y menos y0 é igual o coeficiente angular multiplicado por x menos x0. Alguns livros ou apostilas colocam 1 aqui, ó. 1 e 1, tá? Tanto faz. Só que nesse caso, o coeficiente angular que eu vou utilizar é o 2. Então, esse y eu não vou substituir, só substituo o x inicial e o y inicial, tá? Que é esse aqui, ó, x inicial e y inicial. Então fica y menos 5, que é igual o coeficiente angular M2 menos 1 meio de x menos o x inicial, que é 3. Agora fica como? Y menos 5 é igual a menos 1 vezes x dá menos x sobre 2. Menos e menos dá mais. 1 vezes 3, 3 sobre 2. Aqui eu vou tirar o MMC de 1 e de 2, que no caso é 2. Aí eu vou dividir. 2 dividido por 1 dá 2 vezes y, 2y. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 5, 10. Aqui dá 1, só repetir, tá? Aí eu cancelo, ó, porque eu tirei do primeiro e do segundo membro. Aí ficou o quê? 2y menos 10 é igual a menos x mais 3. E agora eu escrevo a equação. Eu coloco x na frente, depois a ordem, o y, o menos 10 continua menos 10 e o 3 fica menos 3, igual a 0. Então, a reta S vai ser quem? Ó? X mais 2y menos 13, que é igual a 0. Tá? Então é isso. A questão deu uma reta e um ponto. A partir daí você encontrou a segunda equação que ele pediu, tá? Então esta é a resposta. Agora, vamos fazer mais uma aqui. O bom aqui dessa matéria é que você revisa toda a parte da reta, tá? Dados esses pontos, o ponto A, 1 e 3, e o ponto B, menos 3 e 5, determinar a equação da mediatriz desse segmento. Vamos lá. Se for um dado 2 pontos, dá para traçar um segmento do ponto A para o ponto B. Então ele quer que você determine a equação da mediatriz desse segmento. Tá? Então, em primeiro lugar, vamos encontrar vou fazer o gráfico dessa situação para você entender. Eu vou fazer um esboço
os pontos A, que é 1 e 3, e o ponto B, que é menos 3 e menos 5. Você pode fazer um esboçozinho, não precisa nem usar régua, tá? Pode fazer do jeito que eu estou fazendo aqui. Então aqui, o eixo X, aqui o eixo Y, e vamos marcar os pontos. O ponto A, o 1 e o 3. Não precisa medir, é só para você ter uma noção. Então aqui você tem o ponto A, que é formado por 1 e 3, as coordenadas. O ponto B é menos 3 e menos 5. Então aqui você tem o ponto B, menos 3 e menos 5. Então nós vamos traçar do ponto B para o ponto A um segmento de reta, tá? O que a questão está querendo? A equação da mediatriz desse segmento. Mediatriz desse segmento. O que é mediatriz? A mediatriz é uma reta que divide outra no ponto médio. Então ela é uma reta que vai passar nessa posição dividindo esse segmento. Só que ela divide ele no ponto médio. Então vamos pôr mais ou menos aqui no meio, tá? Então essa será a mediatriz. A mediatriz ela é ponto médio do segmento. Além dela ser ponto médio, ela forma ângulos de 90 graus. Quando ela forma ângulo de 90 graus, significa que a mediatriz é perpendicular ao segmento. Então você vai utilizar todos os conceitos que nós estamos fazendo. Então essa reta mediatriz é perpendicular e é também ponto médio, tá? Então o que é que nós vamos encontrar? Nós precisamos saber quem é essa reta, tá? A gente tem que saber quem é essa reta. Para saber quem é essa reta, eu preciso saber quem é o coeficiente angular dela, tá? Eu preciso ter pelo menos um coeficiente angular e um ponto. Então eu vou ter o seguinte. Primeiro, eu vou encontrar o M1. O que é o M1? É o coeficiente angular da primeira reta. Como é que eu vou encontrar ele? Dados os pontos A e B, determinar a equação da reta. Eu vou encontrar o coeficiente angular desse segmento, entre os pontos A e B. Tá? Como é que a gente encontra? O coeficiente angular, quando você não tem a reta, ele é encontrado com esta fórmula. y2 menos y1, x2 menos x1. Esta é a fórmula para encontrar o coeficiente angular, dados apenas dois pontos, tá? Então você vai jogar aqui, ó. Quem é o y2? O y2 é no ponto B, ó. É o menos 5. Menos y1. Quem é o y1? O y1 é o 3. Ó. Fica menos 3. Quem é o x2? x2 é o menos 3. Menos... Quem é o x1? O x1 é o 3. Tá? x1 é 1. Desculpa, x1 é o 1.
Então é isso. Aqui você tem x1, y1, x2, y2. Se tivesse um ponto C, seria x3, y3. Então, M1 é igual a quem? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Implica que M1 é igual a quanto? A 2. É isso? 8 dividido por 4 é igual a 2. Se eu tenho o M1, eu posso encontrar o M2. Não posso? M2. Eu sei que M1 é igual a menos 1 sobre M2. Então, quem é o M1? M1 é 2, que é igual a menos 1 sobre M2. Eu faço aqui aquela proporção. 2M2 é igual a menos 1. Implica que M2 é igual a menos 1 dividido por 2. Então, eu já encontrei quem? O M2. Se eu tenho o coeficiente angular M2, para encontrar a equação dessa reta aqui da mediatriz, que não ficou tão reta, eu vou precisar apenas de um ponto dessa reta, tá? Se eu tiver um ponto nela, com o coeficiente angular, eu encontro a equação dela. Como que eu vou encontrar um ponto aqui? Lembra que eu falei que a mediatriz ela é ponto médio do segmento que ela corta? Então é a partir daí. Ela é ponto médio, tá? Então ela dividiu esse ponto bem ao meio. Então nós vamos encontrar esse ponto médio, tá? Como você tem aqui, ó, o ponto médio, você encontra com esta fórmula aqui, ó. O ponto médio é a abscissa de M com a ordenada de M. E o que é isso? É uma fórmula. A abscissa de M ela é igual a XA mais XB dividido por 2. Quem é o XA? Você não tem o ponto A? Então é o 1. Quem é o XB? É quem? O menos 3. Então eu vou colocar aqui, ó. XA 1 menos 3 é mais, mas menos com mais vai dar menos. Tá? Dividido por 2. Então, xm é igual a menos 2 dividido por 2. Que implica que xm é igual a menos 1. Tá? Da mesma forma, eu encontro o ym. O ym é do mesmo jeito, xa, xb, então é YA mais YB dividido por 2. E agora? Agora é só encontrar aqui, ó. O YA é 3 e o YB menos 5. 3, aí o menos com mais da fórmula vai dar menos 5 dividido por 2. Está menos 2 dividido por 2. O que implica que ym é igual a menos 1. Tá? Então, eu encontrei o ponto médio. Quem é o ponto médio?
é o xm, que é menos 1, o ym, que também, por coincidência, deu menos 1. Então, esse é o ponto médio da mediatriz. E eu tenho o M2, que é menos 1 meio. A partir daí, eu jogo na equação da reta, igual fiz na segunda questão, e encontro a equação geral. Tá? Y menos y0 é menos 1, fica mais 1. Aqui é M2, tá? Menos 1 meio, que multiplica x. Quem é o x inicial? Menos 1. Menos com menos dá mais. Então fica o quê? Y mais 1, que é igual menos 1 vezes x dá menos x dividido por 2. Menos e mais dá menos 1. É isso? Menos 1 dividido por 2 também. Eu vou tirar o MMC do primeiro e do segundo membro, que é 2. Ó. Aí eu ponho 1 aqui e 1 aqui, né? Então, 2 dividido por 1 dá 2 vezes y, 2y. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 1, 2. Tá? 2 dividido por 2 dá 1 vezes menos x, dá menos x. 2 dividido por 2 dá 1 vezes menos 1, dá menos 1. Pronto. Agora é só organizar a equação. Eu passo o x para frente, ele vem positivo. O mais 2y mais 2, o menos 1 vem positivo, que é igual a 0. Então, x mais 2y mais 3 é igual a 0. Esta é a equação da mediatriz, tá? Então, essa reta que a gente colocou aqui, que não estava na questão, ela tem esta equação, tá? Então, veja que a questão abordou ponto médio, tá? Você calculou coeficiente angular a partir de 2 pontos, com esta fórmula. A questão mostrou a equação da reta, que você tem que lembrar, e os coeficientes angulares. Numa questão só, a gente revisou 4 conteúdos, tá? Até a próxima, pessoal.